Oi, gente, a paz do Senhor para você que me assiste. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um pouco, da palavra de Deus, o tesouro escondido, como eu sempre gosto de falar. E hoje, gente, no estudo de hoje, a gente vai estar falando sobre ética cristã. Eu estava muito temerosa, na verdade, eu ainda estou um pouco temerosa, de falar sobre esse assunto de ética cristã. Tanto que antes de vir aqui gravar para vocês, eu tive uma aula na EBD sobre isso. E, e também fui pesquisar mais sobre, para poder entender mais sobre o assunto, para poder não vir trazer qualquer coisa ou falar coisas que eu não sei aqui para vocês. Então, hoje a gente vai falar mais sobre ética cristã. Na verdade, todo o estudo, todo o vídeo vai ser sobre a ética cristã. E eu tava temerosa, né? Eu falei até com Deus que como é que eu vou gravar esse vídeo? Como é que vai ser isso, né? Mas aí, assim, eu acredito muito que independente das minhas limitações e defeitos, Deus, ele confiou, ele sempre confia, ele sabe, na verdade, em quem confia, né? Em quem ele pode dar responsabilidade. Eu posso, talvez, não me achar capaz. Eu não me acho capaz. Deus até que me perdoe falar isso, mas eu não sou capaz. Tanto que é o Espírito Santo que nos dá, a capacidade de poder aprender, ensinar. Eu acredito muito que é isso que tem me feito, isso que tem me acontecido durante todos os vídeos que anteriores e esse aqui agora que eu tô gravando. Tá bom? Me perdoa, porque sempre eu fico nervosa como eu estou agora, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Então a gente vai estar falando mais sobre a ética cristã. E eu até escrevi aqui também, para a gente poder entender melhor, o que é ética, né? Não escrevi assim tudo, a definição, mas só para a gente poder entender melhor, porque ao decorrer do estudo a gente vai estar entendendo melhor, entendeu? Pautado na palavra de Deus, né? Porque não tem lógica melhor do que está dentro da palavra, do que falar sobre ética dentro da palavra de Deus. Vamos lá, ética cristã. A ética é um conjunto de princípios ligado à ação das pessoas que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, dizendo o que é certo e o errado. Então, a ética é aquilo que nos mostra, como está escrito aqui, está ligado entre as pessoas que definem quais são as ações que podem ser corretas ou incorretas, certo ou errado. E a gente vai estar entendendo melhor, aprendendo melhor aí ao decorrer do vídeo, tá bom? E eu já vou estar lendo aqui para vocês o texto bíblico básico, né? Já vou entrar aqui no estudo do livro. E já vou estar lendo aqui o texto bíblico básico, que está lá em Mateus, capítulo 5. A gente vai estar lendo do... Calma aí, deixa eu pegar aqui na folhinha. As referências bíblicas, né? Com certeza. Está lá em Mateus, capítulo 5, e a gente vai estar lendo do 1 ao 16. E depois a gente vai ler do 17. Calma aí. Mateus, capítulo 5, a gente vai estar lendo do 1 ao 16. É isso mesmo. E depois a gente vai estar lendo do 17 ao 20, tá bom? E eu já vou começar a ler aqui para a gente já começar a estudar. Que fala sobre as bem-aventuranças, né? Estamos falando sobre ética cristã, isso mesmo. E o título aqui da Bíblia está escrito assim: O Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, que é para a gente já entender melhor, né, sobre ética cristã. E diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições. Mas aqui está perseguição, eu gosto dessa parte. Por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando alguém injuriar em vocês, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, Jesus dizendo. Por minha causa. Exultai
e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou da cama, né, em outras traduções. Mas o velador, mas no velador e dá luz, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. 17. O título daqui, que agora está dividido, está assim: Jesus veio cumprir a lei. Esse é o título. Ó, 17, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uns desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Essa parte aqui que fala, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, se a vossa justiça, no caso, exceder, ser além, se a vossa justiça não ser além das dos escribas, a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E assim vai continuando, porque tem muitas coisas aqui que Jesus estava ensinando para os discípulos, né? E para as pessoas que estavam ali no Monte das Bem-aventuranças. A gente está falando sobre ética cristã, entendeu? Então, essa parte aqui que eu li é as bem-aventuranças, são as coisas, os assuntos que Jesus estava tratando com aquelas pessoas naquele momento, naquela época. Tem muitas coisas aqui, entendeu? Mas eu ficaria aqui, o vídeo ficaria muito longo. Então, o texto bíblico básico exatamente está apontando só para até o versículo 20, então foi até onde que eu li, tá bom? E o texto áureo está dentro do texto bíblico básico, que está lá em Mateus 5, aqui onde a gente está, e o versículo 11 que diz: Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, seja bem-aventurado. Bem-aventurado é aqueles, né, que são injuriados, perseguidos, caluniados, injustiçados por causa dele. Então, seja bem-aventurado, se sinta bem-aventurado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, a gente já vai estar, eu já vou estar lendo aqui. Eu sempre falo a gente, me perdoa. É porque vocês sempre me acompanham, então eu falo a gente, que eu já me sinto bem próximo, né? Por isso que eu falo a gente. Mas eu vou estar lendo aqui para a gente já poder, agora é a gente já poder entrar no estudo, para poder estar entendendo aqui sobre ética cristã, tá bom? E aqui está escrito, ó, contexto do Sermão do Monte. A gente vai falar agora sobre o contexto do Sermão do Monte. Diz assim: o Monte das Bem-aventuranças, que é o que a gente acabou de ler, o Monte das Bem-aventuranças é, na verdade, uma colina tomada por vegetais rasteiros. Estamos falando do monte, específico do monte. O Monte das Bem-aventuranças é, na verdade, uma colina tomada por vegetais rasteira, o que passa a impressão de ser o gramado de um imenso jardim com muitas flores silvestres. Essa elevação impera sobre a planície de Genezaré. Do monte, o mar da Galileia pode ser contemplado. Essa informação ajuda a delimitar geograficamente o ministério terreno de Cristo e permite-nos concluir que, embora restrito a uma pequena parte do globo,
O efeito do trabalho de Cristo foi universal e supracultural, pois a sua doutrina é pertinente, no caso favorável, em qualquer contexto. Essa parte aqui está falando especificamente sobre o monte, que o monte era uma colina tomada por vegetais rasteiros, né? Que é aquelas plantas baixinhas, se eu não me engano. E também está falando aqui que, embora seja restrito, embora Jesus estivesse naquela parte, né, pregando essas coisas que a gente acabou de ler aqui, embora seja restrito, que é o que está escrito aqui, permite-nos concluir que, embora seja restrito a uma pequena parte do globo, embora Jesus estivesse numa pequena parte do globo, uma pequena parte ali, naquela parte do monte, embora ele estivesse naquela parte, o efeito do trabalho de Cristo foi universal. Entendeu? Aquela palavra não ia ficar só para aquelas pessoas, não ia ficar só ali para quem estava no monte, entendeu? Das bem-aventuranças. Independente deles estarem ali naquele momento, naquela pequena parte, o trabalho de Jesus, o propósito era universal e alcançar outras pessoas, outros lugares, muito mais além. Entendeu? Que é o que está dizendo aqui, ó. Ó, o preparo de Jesus à multidão. Até escrevi isso, que Jesus estava preparando a multidão, entendeu? Foi ali no Monte das Bem-aventuranças que Jesus iniciou a pregação, entendeu? Onde ele chamou também os primeiros discípulos, né? E também onde estava a multidão, onde ele estava falando sobre isso, Jesus isso, sobre a ética cristã, né? Que é o que a gente está estudando. Aí eu escrevi assim, ó, dentro de um limite, que é esse, onde Jesus estava, dentro de um limite havia um propósito. Dentro desse limite que Jesus estava, dessa restrição do monte ali, dentro daquela pequena parte daquele monte, havia um propósito, que foi o que eu escrevi. Isso mesmo. E aí a gente continua, ó. Vamos lá, 1.1. Contexto geográfico. O norte do território de Israel foi o palco principal do ministério terreno de Cristo. O norte do território de Israel foi o palco, no caso do monte, foi o palco principal do ministério terreno de Jesus Cristo. Ali, próximo às margens do Mar da Galileia, também chamado Mar de Quinerete, nos tempos do Antigo Testamento, o lugar onde foi realizado o sermão entrou para a história cristã como Monte das Bem-aventuranças e é reconhecido por seu belo valor paiságico. É isso mesmo. Então aqui está falando sobre o contexto geográfico, geograficamente, o lugar, o território onde Jesus estava. Tá bom? Foi o palco principal do início do ministério terreno de Cristo, que é o que está escrito aqui. Então Jesus, ele escolheu aquela parte ali, aquele monte ali, para poder estar dando início ao seu ministério. Tinha muitas pessoas, tinha também os discípulos, então ali foi assim uma chave, né? Digamos que uma chave, um começo de tudo, entendeu? E tanto que isso tudo está registrado nas escrituras, que foi o que a gente acabou de ler, as bem-aventuranças, né? Que tem muito mais coisas, né, que eu só li só até ali, para não o vídeo não ficar longo. E também porque tem outras coisas que a gente precisa aprender melhor, né? Para não ficar preso só nisso. Então, se você quiser aprender mais, saber mais sobre os montes das bem-aventuranças, leia a Bíblia aí na sua casa, como eu sempre falo. Vamos lá, continuando. Eu já falei isso. Isso dentro de um limite havia um propósito. Isso mesmo, até escrevi aqui. Vamos lá, 1.2. O propósito do sermão. Agora a gente vai falar sobre o propósito do sermão que foi feito no Monte das Bem-aventuranças. O sermão é uma síntese do ensino de Cristo para o seu povo. Antes de a igreja se consolidar, se firmar, se agrupar, se reunir, antes da igreja se consolidar como agente do reino de Deus na terra, antes de ser constituída uma igreja, aquele povo, né, que a gente somos hoje, antes de tudo isso, antes da gente ser um agente, né, do reino de Deus na terra, o Senhor Jesus tomou a iniciativa de revelar ao núcleo apostólico, por meio dessa explanação pedagógica, as bases que constituem o modelo da vida do reino de Deus. Vou ler de novo, porque ficou meio estranho. O Senhor Jesus tomou a iniciativa de revelar ao núcleo apostólico, por meio dessa explanação pedagógica, as bases que constituem o modelo da vida do reino de Deus, o modelo de vida do reino de Deus. É isso mesmo.
Então aqui estamos falando sobre o propósito do sermão. Então, assim, Deus, Jesus, né, ele já sabia o porquê que ele estava ali, o que que ele iria fazer. Eu fico às vezes assim imaginando, né, que Jesus, claro, ele já estava com Deus antes de descer de se entregar pela nossa vida. Agora ele tá ali falando daquilo que ele já sabia. Deve ser assim incrível. A pessoa não, Jesus, saber de tudo que já ia acontecer, sabendo de tudo que já ia acontecer, agora descer para falar sobre aquilo que ele já sabia, só que vivendo naquele momento. Não sei se você consegue me entender, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente também. Então, então assim, tinha propósito, né? Jesus, Deus, claro, tinha um propósito no nesses sermões da bem-aventurança no monte, tá bom? Continuando. O propósito do sermão do monte é mais compreendido quando observamos um fato peculiar sobre o ministério terreno de Cristo. O propósito do Sermão do Monte é mais compreendido quando observamos um fato peculiar sobre o ministério terreno de Cristo. À época dessa pregação, Cristo já havia convocado os 4 primeiros discípulos, então já tinha discípulos ali, os 4 discípulos já estavam ali no meio. Só que Jesus ainda nunca tinha pregado nem falado nada sobre. Então, assim, foi algo inédito, né, que Jesus estava fazendo ali naquele momento. Os 4 primeiros discípulos. E dentro de alguns dias, os outros 8 seriam chamados. Logo, o Sermão do Monte foi o início da pregação dos auxiliares diretos de Jesus. Logo, o Sermão do Monte foi o início da preparação, eu falei pregação, preparação dos auxiliares diretos de Jesus. Mas assim, foi algo que Deus, eu falo Deus, Jesus, foi algo que Jesus aproveitou aquele momento, entendeu? Porque era o início da pregação dele. Então ele já aproveitou para estar a multidão e juntamente ali os discípulos, para já conciliar o que eles deveriam fazer. Jesus estava ali como exemplo. As coisas que estavam acontecendo, que aconteceram no Monte da Bem-aventurança e que estava acontecendo naquele momento, foi eram coisas, palavras, sinais, maravilhas inéditas, tanto para os discípulos que iriam fazer igual a Jesus, que ele mesmo afirma, né, que a gente faria obras maiores. Então, assim, foi algo que Jesus aproveitou, entendeu? Tanto para os discípulos quanto para a multidão. Então, foi tudo junto assim, já para poder Jesus mostrar o que eles deveriam dar continuidade depois que ele subisse para o céu. Me perdoa porque eu estou um pouco nervosa, por isso que eu estou travando um pouquinho, mas já deu tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá. Isso mesmo. Vamos lá, continuando. Aquela foi, aquele momento, pode ver aquele momento, mas aqui está escrito aquela. Aquela foi a oportunidade para que o mestre começasse a dizer aos seus seguidores mais próximos o que esperava deles e o que eles deveriam esperar desta nova fase de suas vidas. Então, aquele momento que Jesus estava ali, que a multidão também estava, os discípulos também foi uma oportunidade que o mestre, foi uma oportunidade para que o mestre começasse a dizer, porque foram palavras inéditas, ninguém nunca assim naquele momento não estava pregando, entendeu? Claro que tinha os profetas do Antigo Testamento e tal, mas eu estou falando nesse momento. Que as palavras de Jesus foram inéditas. É claro que aqui fala também, ele mesmo fala sobre um pouco mais sobre o Antigo Testamento, né? Dos profetas que veio antes dele, claro. Mas naquele momento foram ditas palavras inéditas. Então foi uma oportunidade, que é o que está dizendo aqui. Aquela foi uma oportunidade que o mestre para que o mestre começasse a dizer aos seus seguidores, os seus seguidores mais próximos, que no caso eram os discípulos, o que ele esperava deles. Foi uma oportunidade que Deus estava dando para eles ver o que Jesus esperava deles e o que eles deveriam esperar desta nova fase de suas vidas. Muito bom. Glória a Deus. Ponto 2. A ética do reino de Deus. Sendo a escola de obreiros de Cristo, o Sermão do Monte apresenta a ética do reino de Deus de forma absoluta. O Sermão do Monte, a ética, apresenta, que é o que está escrito aqui, Monte apresenta a ética. As coisas que foram ditas no Monte da Bem-aventurança
apresenta a ética do reino de Deus de forma absoluta e inegociável. Se fosse uma simples declaração de intenções, o Sermão do Monte certamente não seria lembrado por sua firmeza e perenidade. Mas ele era e é a principal doutrina dos seguidores de Cristo, primeiro dos seus discípulos diretos e agora de cada um de nós. Então está dizendo que o monte, né? Tá falando, o monte apresenta a ética do reino de Deus de forma absoluta e negociável. Entendeu? Então, assim, não tem negociação. O que foi dito no Monte das Bem-aventuranças é absoluto e inegociável, entendeu? É uma coisa que não se negocia. Aquilo que foi dito permaneceu sendo para eles e permanecendo para cada um de nós, nos dias de hoje, que é o que está dizendo aqui. Absolutos e inegociáveis. Se fosse, é o que eu vou falar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui está escrito, se fosse uma simples declaração de intenções. Então, poderia dizer que se Jesus estivesse ali apenas para falar palavras que causassem boas intenções, o Sermão do Monte, as palavras que foram ditas ali, as palavras de Jesus seriam esquecidas, não seriam lembradas, entendeu? Não seriam lembradas por sua firmeza e perenidade. Se fosse apenas palavras com boas intenções, que é o que está dizendo aqui. Mas ele, no caso do sermão, era e é a principal doutrina dos seguidores de Cristo. Primeiro dos seus discípulos, que era naquele tempo, dos seus discípulos diretos, e agora de cada um de nós. Gente, me perdoa, porque eu estou nervosa. Por isso que as palavras não estão quase saindo. Intercede aí por mim em nome de Jesus. Vamos lá, 2.1. Cristo e o padrão ético do reino de Deus. A ética divina não se altera ao sabor de novas tendências, nem se modifica para adaptar-se ao estilo de vida de cada um. Ela é exata. Ela é a exata expressão do propósito de Deus para o seu povo. Aqui está dizendo que a ética divina, as palavras de Jesus, a ordem, porque a ética fala de ordem, não se altera ao sabor de novas tendências, eu posso dizer, ao decorrer dos anos, a atualidade, ela não se altera. A palavra de Deus, ela não se altera. A ética, a ordem, como foi feito, como Deus estabeleceu, não é alterado, não se altera ao sabor de novas tendências. Nem se modifica. A palavra de Deus, a ética, a ordem que Deus estabeleceu, não pode ser modificada para adaptar-se ao estilo de vida de cada um de nós. A palavra de Deus, ela não pode ser alterada para se adaptar no meu estilo de vida. Porque cada um tem o seu estilo de vida, isso é certo. Eu tenho o meu estilo de vida, e você tem o seu estilo de vida. A palavra de Deus, ela é uma só, a ética, a ordem. Ela não se altera ao meu estilo de vida, do jeito que eu quero viver. E ela não se altera do jeito que você quer viver, do seu estilo. Ela é uma só para cada um de nós. E aqui é o que está dizendo aqui. Não, nem se modifica para adaptar-se ao estilo de vida de cada um de nós. De vida de cada um, ou de cada um de nós. Ela é exata, ela é a exata expressão do próprio Deus. Então a ética, a ordem é a exata, inegociável, é exata, é a expressão do próprio Deus para o seu povo. Aí entra a referência, 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. E a gente vai estar lendo aqui para poder entender melhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 16. Diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sobrios, no caso moderados, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, como aquele que chamou vocês é santo, sede vocês também santo em toda forma, em toda a vossa maneira de viver. Sede santos em toda a vossa, não é algumas maneiras de viver, é em toda. Por isso que a responsabilidade é grande, né? Mas é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em tudo, nos mínimos detalhes. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E nós estamos falando de ética, né?
Isso, acabamos de ler aqui que a palavra de Deus, ela não se modifica ao estilo de vida de cada um. E aqui está falando para cingindo os vossos lombos do entendimento, sejam moderados e esperar inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, e assim segue. Tá bom? E essa foi a referência que apontou, que apontou para essa parte aqui do livro. Vamos lá, 2.1.1. Jesus ratificou o Antigo Testamento. Essas coisas que a gente está lendo aqui foram as coisas que Jesus fez no Monte das Bem-aventuranças, tá bom? Estamos falando sobre ética. Então, tudo isso aqui aponta para uma ordem, para uma ética do reino de Deus, entendeu? Só que aqui tem os títulos, eles são divididos, tá vendo? Não dá para ver, não. Eu sempre... Não dá. Não dá para ver. Então, assim, os títulos, eles são divididos que é pra gente poder entender em partes, entendeu? Para não ficar difícil de entender, tá? Então, essa parte que a gente vai ler agora, Jesus ratificou o Antigo Testamento. Então, todas essas coisas que a gente vai ler foi o que Cristo falou, né? As ordenanças, as bem-aventuranças no monte, tá bom? Então, são as coisas que a gente está lendo aqui. Vamos lá. O ministério terreno de Cristo confirmou o ministério terreno, aquele momento de Jesus ali no monte. As palavras de Jesus confirmou a lei e os profetas. Jesus empregou e citou o mesmo Antigo Testamento que hoje utilizamos, o qual foi organizado por Esdras e reformado o reformador israelita. Por Esdras, o reformador israelita. Essa relação tão próxima, mesmo íntima, entre Cristo e o Antigo Testamento, possibilita a seguinte afirmação: Jesus dava testemunho do Antigo Testamento e Jesus dava testemunho do Antigo Testamento, e este aponta para Cristo como Messias. A vinda de Cristo ao mundo mostrou que ele é o cumprimento das antigas profecias e dos salmos messiânicos. Então, nesse momento aqui, que é o que está escrito aqui, essa relação tão próxima, mesmo íntima, entre Cristo e o Antigo Testamento. Jesus, naquele momento, ele estava falando sobre coisas do Antigo Testamento. Então, naquele momento, era como se o Novo Testamento estivesse falando do Antigo Testamento. É quase tipo isso, porque Jesus estava testemunhando das coisas que já foram ditas pelos profetas. E assim, ele já estava no céu. Eu gosto de pensar sempre assim, eu sempre gosto de ir mais a fundo. Eu fico assim o tempo todo com Deus. Para que eu venha entender também, né? Eu sempre falo, fico buscando entender assim. Praticamente Jesus era, vamos dizer que ele era o Novo Testamento naquele momento, era o Novo Testamento falando, dando testemunho do Antigo Testamento. Porque assim, Jesus naquele momento, ele estava falando das coisas que aconteceram antes, sendo que ele já estava no céu, na verdade ele sempre esteve. Então, conforme as coisas do Antigo Testamento aconteceu, ele já sabia, como ele olhava tudo lá de cima, entendeu? As coisas que aconteceu. Só que nesse momento aqui, que ele está dando testemunho do Antigo Testamento, das coisas que ele já tinha visto lá de cima antes de descer, ele estava exatamente naquele momento ali, daquela hora do cumprimento da palavra. Então, assim, é uma coisa que de lógica, assim, que eu fico pensando que às vezes eu fico. Tá vendo que eu não tenho nem palavras para poder descrever. É uma coisa assim que não dá para se explicar muito, né, gente? Porque não tem como explicar Deus. Mas eu acho que você conseguiu me entender. Então, assim, isso nos possibilita a seguinte afirmação: Jesus dava testemunho do Antigo Testamento. E este apontava para Cristo. O Antigo Testamento apontava para Cristo como mestre, como Messias, entendeu? Então ele estava naquele momento, cumprindo exatamente, vivendo exatamente as palavras, entendeu? Falando do Antigo Testamento, de coisas que ele já sabia, só que ele estava vivendo o momento. Então isso não dá para se explicar direito, tanto que eu estou até falhando aqui nas palavras. Continuando. A vinda de Cristo ao mundo mostrou que a vinda dele no mundo, mostrou que ele é o cumprimento das antigas profecias, entendeu? Jesus é o cumprimento das antigas profecias e dos salmos messiânicos. E foi a parte que eu acabei de falar para vocês. Eu escrevi aqui o Novo Testamento, dando testemunho do Antigo Testamento, né? Vamos lá, 2.1.2. É o título. Jesus corroborou a lei e os profetas, que no caso ele afirmou, que era o que ele estava fazendo aqui.
Só que isso aí já tá aqui, essa parte aqui já está dividida para a gente poder entender melhor sobre outra parte. Essa parte já está dividida para a gente poder entender melhor sobre outra parte. Vamos lá, Jesus corroborou a lei e os profetas. Durante o sermão no monte, ou do monte, Jesus proferiu uma sentença muito interessante, que dizia: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Que Deus está afirmando, eu escrevi aqui, que Jesus estava afirmando que ele não veio destruir a lei que já tinha sido estabelecida. Eu não sei se você assistiu o vídeo anterior meu, que eu falei sobre o assunto das leis, né? Que aquele povo naquele momento era muito preso às leis mosaicas, entendeu? Então, quando Jesus veio, eles acharam que Jesus estava alterando, mexendo na lei, querendo mudar as coisas, mudar a forma como eles viviam. Mas aqui, em Mateus, capítulo 5, versículo 17, Deus está afirmando, Jesus está afirmando que ele não veio destruir a lei, e sim cumprir elas. E em vida, eu escrevi aqui também sobre isso, que é o que está dizendo aqui, ó. Durante o Sermão do Monte, Jesus proferiu uma sentença muito interessante, que diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Aí é que continua. O que teria levado o mestre a isso? Ora, o que Jesus estava ensinando nesse sermão era inédito. Eram coisas inéditas. O que Jesus estava ensinando nesse sermão, nesse momento, no caso, era inédito aos seus ouvintes, ao mesmo tempo em que ele responsabilizava pessoalmente cada um por suas ações, garantia consolo e vitória aos chorosos, humildes, famintos e sedentos por justiça, misericordiosos, puros, pacificadores e perseguidos. Então, ao mesmo tempo, as palavras de Jesus naquele momento eram inéditas. E ao mesmo tempo que ele estava responsabilizando as pessoas, né? Que as coisas que Jesus falou ali, ele estava responsabilizando as pessoas, pessoalmente, cada um por suas ações, ao mesmo tempo ele garantia consolo e vitórias aos chorosos. Então, assim, foi uma coisa inédita. Ao mesmo tempo que ele ensinava, ele consolava, ele garantia consolo, que é o que está dizendo aqui. Eram muitas coisas, que se você for ler lá Mateus capítulo 5, você vai entender melhor sobre o que a gente está falando aqui. Tá bom? E aqui é continuando, ó. Alguns dos que ouviam não conseguiam notar ligação, nem continuidade entre as palavras do Messias e a lei ou os profetas. Do Messias e a lei ou os profetas. Dos que ouviam, as pessoas que estavam ali, algumas pessoas que estavam ali naquele momento, elas não conseguiam notar ligação entre o que Deus estava falando, entendeu? Entre o que Jesus estava falando. Nem estavam conseguindo dar continuidade entre as palavras do Messias e a lei. Isso, continuidade. Tipo, que elas não estavam conseguindo ligar, conseguindo entender, entendeu? Tinha uma ligação naquele momento e até hoje tem. Tem uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo. E Jesus estava falando exatamente sobre isso naquele momento. Só que algumas pessoas que estavam ali não conseguiam notar a ligação. Estava havendo uma ligação, mas algumas pessoas não conseguiam notar esta ligação, nem continuidade entre as palavras do Messias e a lei ou os profetas, entendeu? Aí continua. Seria Jesus um revolucionário? Sim, pois seus ensinos exigem verdadeiro relacionamento com Deus. Ou seja, ele veio para corroborar, para afirmar a lei e os profetas. Aqui é uma pergunta. Seria Jesus um revolucionário? Revolucionário? Sim, pois seus ensinos exigem, os ensinos de Cristo exigem verdadeiro relacionamento com Deus. Então, se houve, ou se houver algum ensino, né, que é essa palavra certa, se houver algum ensino que não exija que você tenha, ou que eu tenha um relacionamento com Deus, que fale sobre Jesus, mas que não exija o verdadeiro relacionamento com Deus, que tem que ter, é um ensino estranho. Porque aqui está dizendo que seus ensinos são exigentes, verdadeiros, seus ensinos exigem verdadeiros relacionamentos com Deus. Verdadeiro relacionamento com Deus. Ou seja, ele veio para corroborar, afirmar a lei e os profetas. Aí continua. Ao dizer que não pretendia destruir os escritos do Antigo Testamento, naquele momento Jesus, ao dizer que não queria destruir a lei do Antigo Testamento, que não tem como
Eu posso dizer aqui que não tem como. Tem até um versículo na Bíblia que fala sobre que Deus não volta atrás na sua palavra. Então, nessa parte aqui, ele está afirmando que ele não veio destruir a lei, mas sim cumprir ela em vida. Eu até escrevi isso aqui, já estava até esquecendo de ler, eu vou ler aqui. Porque não tem como ele voltar atrás na palavra dele. Ele já era antes desse momento aqui, entendeu? Do Monte das Bem-aventuranças. Então, não tem como ele voltar atrás. Então é o que ele afirma que não tem como ele veio para destruir a lei. Se a lei foi Deus que estabeleceu, como é que Jesus, filho de Deus, veio para destruir ou modificar ou mudar a lei que Deus estabeleceu? Isso seria algo impossível. Seria não, isso é algo impossível. Então fala aqui. Ao dizer que Deus não pretendia, ao dizer que não pretendia destruir os escritos do Antigo Testamento, Jesus demonstrou que iria cumprir seus mandamentos e executar suas promessas. Iria encarnar seus símbolos e tipos, que é o que a gente acabou de falar. Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir os mandamentos e executar suas promessas. É coisa muito incrível. Iria encarnar seus símbolos e tipos. À luz de Cristo, o Antigo Testamento brilha em novo prisma. Eu até escrevi aqui porque eu fui ver o que era prisma. Aqui fala, ó, o Antigo Testamento brilha. Não, peraí. À luz de Cristo, o Antigo Testamento brilha em novo prisma. O Antigo Testamento brilha em novo prisma. Aí eu escrevi aqui, né, prisma, ó. Diz assim, ó, o prisma pode ser associado à luz e à revelação divina, representando a manifestação da glória de Deus. Eu fui pesquisar sobre essa palavra prisma, e aqui diz que ela pode ser associada à luz e à revelação divina, representando a manifestação da glória de Deus. Se o prisma está associado à luz divina, à revelação que manifesta a glória de Deus, eu poderia dizer que nesse momento eles estavam falando diretamente de Cristo, né? Que é o que está dizendo aqui. A luz de Cristo. O Antigo Testamento brilha em novo prisma. Eu não sei se vocês conseguiram me entender, me perdoa, tá? Mas é o que está dizendo aqui, tá bom? É isso mesmo. Ele não veio mudar, ele veio cumprir em vida. Eu até escrevi aqui, ele não veio mudar as leis, ele veio cumprir a lei em vida. Afinal, não é possível, é impossível Jesus ter vindo no mundo para poder destruir a lei que o Pai dele, Deus, estabeleceu, tá bom? Isso é impossível de acontecer. E ele está afirmando que ele não veio destruir, e sim cumprir em vida. 2.1.3 Jesus realçou a moral do Antigo Testamento. Vamos lá. O Senhor Jesus buscava fazer com que Israel vencesse a superficialidade espiritual que se encontrava. O Senhor Jesus buscava fazer com que Israel vencesse, Israel, o povo, naquele momento, vencesse a superficialidade espiritual em que se encontrava. Então, naquele momento, Jesus buscava fazer com que eles vencessem aquela superficialidade, entendeu? As coisas que a gente faz, sabe? Que não tem aquela profundidade, aquele desejo, aquela sede de fazer. Então, ele veio buscar fazer com que vencesse essa superficialidade espiritual em que aquele povo se encontrava no momento. Não mais se praticava entre os judeus um culto motivado pelo desejo de adorar sinceramente a Deus. Não mais se praticava entre os judeus um culto motivado pelo desejo de adorar sinceramente a Deus. O judaísmo havia se tornado uma liturgia baseada em tradições e repetições. Eu escrevi aqui, eu deixei anotado. Judaísmo, que no caso é aquilo que eles acreditavam. A gente está falando que aqui Jesus veio para poder fazer com que naquele momento eles vencessem a superficialidade. Aí aqui fala de judaísmo. O judaísmo é aquilo que eles acreditam. E liturgia, eu escrevi, são ritos, cerimônias relativas a ofícios divinos. E para a gente poder entender melhor, e para que você entenda melhor o que eu estou falando aqui, para não ficar confuso na sua mente, tá lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8. A gente vai estar lendo melhor, para ficar bem explicado aqui. Tá bom? Eu vou estar abrindo aqui para vocês. Diz assim: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
que a gente está falando sobre liturgia. Liturgia, cadê a palavra? Isso mesmo, liturgia baseada em tradições e repetições. Então, essa referência aqui, que Jesus diz que este povo se aproxima, eles até se aproximam de Jesus. Isso, de mim, com a sua boca me honram e com os seus lábios. Mas o seu coração, independente deles estarem ali naquele momento de oração, de busca, de cerimônias, né? Que são relativas ao edifício, a ofícios divinos, eles não faziam com o coração, com o desejo, entendeu? Eram assim, eles até faziam, oravam, mas o coração estava longe de Deus. Que a gente está falando também sobre superficialidade, né? Que é quando a gente vai pro culto e não sente nada. Eu vou pro culto, já virou costume eu ir pro culto. Eu vou pro culto, sento lá, já sei o que vai acontecer, volto para casa. E na outra semana a mesma coisa, já sei o que vai acontecer. Então, vira uma rotina, uma coisa que a pessoa não vive, sabe? Ela só vai por ir. Então, essas coisas estavam acontecendo, que é o que a gente está lendo aqui, tá bom? E continuando. Para a geração dos tempos de Cristo, assim como já havia acontecido desde findados os tempos dos reformadores Neemias e Esdras, a moralidade era apenas aparente. Olha isso. A piedade se mostrava apenas no discurso. A piedade se mostrava apenas nos discursos. E a humildade se destacava como motivo de orgulho. Então, Jesus, nesse momento, ele estava fazendo com que aquele povo viesse vencer. Tanto que eu falei que as coisas que aconteceram no Monte da Bem-aventurança foram palavras inéditas, palavras do próprio Jesus. Os discípulos ainda não tinham saído para pregar. Eles ainda não eram fervorosos, né? No decorrer da Bíblia, né? Que mais para lá. Eles ainda não eram. Então, como a gente já leu aqui também, foi uma oportunidade. Aquele momento. Me perdoa, porque eu tô sendo muito redundante, eu sei. Eu sei que eu tô sendo redundante, me perdoa. Mas aquele momento era inédito. As palavras de Jesus naquele momento eram inéditas. Então, foi uma oportunidade que não só os discípulos, mas todas as pessoas que estavam ali teve de aprender, de ouvir do próprio Jesus aquelas palavras, tá bom? Que é as bem-aventuranças que estão em Mateus capítulo 5. Continuando. 2.1.4. Jesus combateu o legalismo. Eu vou estar lendo para vocês. A espiritualidade judaica nos tempos de Jesus, quando havia, era vacilante. A vida de muitos judeus era marcada pelo legalismo. Por esse motivo, Cristo ensinou no Sermão do Monte que o legalismo não é uma opção aos verdadeiros adoradores. Por esse motivo, Cristo ensinou no Sermão do Monte que o legalismo não é uma opção aos verdadeiros adoradores, aos íntimos de Deus. Um legalista jamais chamaria o grande eu sou de pai. E aí também eu escrevi aqui, né? Que fala sobre o legalismo. Aqui tá. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui tem uma referência que a gente vai ler também. Mas eu escrevi aqui, ó. Pra você entender e pra mim entender também. Ó, legalismo. Os legalistas acreditavam que a única forma de garantir a estabilidade e a ordem social era através de um sistema de leis rígidas e punições severas para aqueles que as infringissem, ou seja, desrespeitassem a lei. Então, os legalistas acreditavam que a única forma, não existe para um legalista, não existe outra forma de, de estabilidade, de estabelecer a ordem social. Então, eles acreditavam que essa ordem poderia ser associada através de um sistema, só poderia ser associada através de um sistema de leis rígidas e punições severas, de leis rígidas e punições severas para aqueles que desrespeitassem a lei, que as infringissem, ou no caso, desrespeitassem. E por isso que aqui diz que um legalista jamais chamaria o eu sou de pai. Se um legalista acredita que a única forma de garantir estabilidade e ordem social é através de um sistema, como é que esse legalista poderia chamar o eu sou de pai? Que é o que está dizendo aqui. Porque nós sabemos que o mundo não foi feito pelo sistema, as coisas não surgiram do nada, entendeu? Então, assim, nós sabemos que foi o que foi Deus que estabeleceu todas as coisas. E um legalista não acredita nisso, por isso que está dizendo que um legalista jamais chamaria o eu sou de pai. Tá bom? Não sei se você conseguiu me entender,
Mas espero que tenha conseguido me entender em nome de Jesus. E a gente vai estar lendo a referência sobre isso, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. É porque a gente falou sobre que o legalista jamais chamaria o grande eu sou de Pai nosso. Então aqui aponta para aquela parte que diz a parte como Jesus nos ensina a orar, nos ensinou a orar, tá bom? Aí aqui continua. Nota-se pelo relato dos evangelistas que as boas novas eram recebidas por muitos dentre o povo. Aquelas boas novas, as palavras de Jesus, era recebida por muitos dentre o povo. Isso prova que havia alguma boa vontade naqueles corações, no coração das pessoas que estavam ali. Contudo, não lhes bastava a boa intenção. Era preciso mais. Era preciso verdade. Então aqui está falando que isso prova que havia alguma boa vontade naqueles corações. Alguns corações estavam até recebendo as boas novas ali de Jesus. Contudo, não lhes bastava uma boa intenção. Não lhe bastava a boa intenção do coração, a boa intenção de receber, que é o que está escrito aqui. Era preciso mais, era preciso verdade. Aí, quando eu estava estudando essa parte aqui, eu lembrei da palavra que teve de um café amargo, né? De um culto que estava tendo na casa da irmã, que no momento da pregação, eu até esqueci a parte que a pastora estava lendo, né? Da Bíblia. Mas falava mesmo sobre a boa intenção. Falava que a vida com Deus não. Mas eu vou dizer que eu esqueci a palavra que ela falou, mas o que eu posso dizer aqui agora, uma parte, né, do que eu posso colocar aqui agora do que ela falou, eu posso dizer que o reino de Deus, ele não é boa intenção. Ele não é ganho com boas intenções. A gente está lendo sobre boa intenção. Naquele momento, alguns corações até receberam, mas não lhes bastava uma boa intenção. Entendeu? Então, assim, o reino de Deus não é boa intenção. As palavras de Jesus não basta receber só de boas intenções. O que está dizendo aqui é preciso mais, é preciso verdade. Entendeu? Então, assim, não é de boas intenções. Até lembrei agora, ela estava falando que não era boa intenção, era sacrifício. Entendeu? Que as coisas não podem ser feitas com boas intenções. As coisas relacionadas à ética, né? Estamos falando de ética. A ética não pode ser cumprida, vivida com boas intenções. É preciso verdade. Que é isso que Deus quer de cada um de nós, a verdade dele. Que a gente viva, que a gente fale, que a gente pregue, que a gente ensine, que a gente aprenda tudo, a verdade. Aprender a verdade, ensinar a verdade, viver a verdade, andar na verdade. É tudo isso que Deus procura, né? Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Que é o que está dizendo aqui. Então, naquele momento, não lhes bastava boa intenção. Algumas pessoas até recebiam de coração a palavra, mas não era só isso, não bastava. Era preciso verdade, que é o que Deus procura no coração de cada um de nós, no meu e no seu. Ponto 3. A busca pelo padrão ético do reino de Deus. Diante dos ensinos do Sermão do Monte, pergunta-se: quem poderia cumprir tão justos reclames? Que aqui está uma pergunta. Diante dos ensinamentos do Sermão do Monte, pergunta-se: quem poderia cumprir tão justos reclames? Ou poderia dizer que quem poderia cumprir todas aquelas palavras tão justas, que se você for lá em Mateus capítulo 5, você vai entender do que eu estou falando dessa parte. Quem poderia cumprir tão justas? Vamos dizer que toda aquela verdade, quem poderia cumprir toda aquela verdade, toda aquela, acho que fugiu a palavra, perenidade, né? Perenidade daquelas palavras. Quem poderia cumprir tão justas palavras que Jesus estava dizendo? Aí aqui diz, apenas aqueles que foram libertos pela graça de Deus e vivem em harmonia com a sua palavra. Então, os únicos que podem cumprir, viver essas justas palavras que Jesus estava dizendo no Monte das Bem-aventuranças para aquele povo e para os discípulos, essas pessoas são apenas aqueles que foram libertos pela graça de Deus e vivem em harmonia com a sua palavra. E aqui não está fazendo uma acepção de pessoa, que é só aqueles que aceitaram Jesus. Isso também é bom e é importante. Mas aqui está falando que as únicas pessoas que conseguem viver essas palavras tão justas são aqueles que estão associados a Deus, comprometidos, ligados, que têm intimidade com Deus. Porque uma pessoa que não tem vida com Deus, ela não entende dessas coisas que Jesus estava falando no monte da bem-aventurança, entendeu? Então não é uma acepção. Aqueles que não aceitaram Jesus, eles estão fora. Não é, você pode estar dentro, é claro, para todo mundo. Mas aqueles que estão fora não conseguem compreender, entendeu? Porque não tem vida com Deus.
É impossível conhecer a Deus sem conhecer a palavra dele. Primeiro é a palavra dele. A gente conhece a Deus indo conforme a palavra dele, entendeu? Aí a gente consegue saber as vontades dele para nossa vida e essas coisas que eu sei que você me entende, que eu tô falando aqui, tá bom? Então não é uma acepção de pessoa nesse momento. Os únicos que conseguem viver, que é a pergunta aqui, essas justas palavras são apenas aqueles que foram libertos pela graça de Deus e vivem em harmonia com a sua palavra. Isso. Aí aqui vem outra parte. 3.1. É a parte da responsabilidade cristã. Eu vou estar lendo. O cristianismo é a única das religiões que apresenta ao homem um envolvimento pessoal com o divino. Então, o cristianismo é a única religião que oferece, que diz, né, que apresenta ao homem um envolvimento pessoal com o divino. Então, se existe outra religião que seja igual, não, que aparenta ser igual, que não aproxima ou apresenta o homem a se envolver pessoalmente com o divino, é uma religião estranha, porque o cristianismo é essa única religião, que é o que está dizendo aqui. Aí continua. Essa proximidade pessoal com Deus leva o ser humano a assumir responsabilidades pessoais e intransferíveis. Essa proximidade, a religião, a gente falou que o cristianismo, minha língua é trava. O cristianismo é a única religião que apresenta ao homem um envolvimento pessoal com o divino. Essa proximidade pessoal com Deus leva o ser humano a assumir responsabilidade. Está dizendo que a proximidade, a aproximação com Deus nos leva a assumir responsabilidades. Então, assim, eu posso dizer que se aproximar de Deus, ninguém fica insano de responsabilidades. Principalmente eu tô tendo uma responsabilidade, né? Que Deus me confiou de poder estar gravando o vídeo aqui para vocês. Eu sempre falo, mesmo com todos os meus defeitos, a minha língua presa, sendo redundante, que eu ainda vou aprender, eu vou melhorar em nome do Senhor Jesus. Mesmo assim, entendeu? Eu busquei me aproximar de Deus. Então isso me leva a ter responsabilidade, entendeu? E eu acredito muito que as pessoas que infelizmente hoje não estão assim mais próximas, né, que a gente está falando de proximidade, não estão mais próximas de Jesus, foi porque elas chegaram, possa ser que algumas chegaram a um ponto do ministério, né, da caminhada com Jesus, que viu que as coisas eram ali, ó, que a ética, né, que a gente está falando de ética, chegaram a um ponto que viram que a ética era a verdade, é a ordem, aquilo que Deus estabeleceu precisa ser feito, e se quiser se relacionar com Deus, é viver aquilo que ele estabeleceu e ponto, entendeu? Então acredito que algumas pessoas possa ser que se afastaram, né, de Deus por causa disso, porque viram que o evangelho é sacrifício, não é boa intenção, né? Nós falamos de boa intenção, então perceberam que não é boa intenção, é verdade, é sacrifício, é responsabilidade que nós estamos falando aqui, é vida com Deus. Então, por ver essa ordem, essa ética é uma coisa que não pode se associar ao estilo de vida dela, infelizmente se afastaram de Deus. Tá bom? Eu vou continuar lendo aqui, senão eu vou acabar me perdendo, que eu falo demais. Vamos lá. Essa proximidade pessoal com Deus leva o ser humano a assumir responsabilidades pessoais e intransferíveis. Então, essa responsabilidade, ela é pessoal e intransferível. Não tem como eu transferir. É uma responsabilidade minha, que Deus me deu, comigo. Ele me deu uma responsabilidade. Ele dá uma responsabilidade para cada um. A minha é intransferível, a sua é intransferível. Não tem como transferir a sua e ponto. Que é o que está dizendo aqui. Ó, assumir responsabilidades pessoais intransferíveis. As quais, sem tal relacionamento com o pai, seriam ignoradas solenemente. Quais? As quais, aí está falando da responsabilidade. As quais, sem tal relacionamento com o pai, sem esse relacionamento com Deus, se não tivesse esse relacionamento com Deus, as quais, no caso as responsabilidades, seriam ignoradas solenemente. A busca pelo padrão ético, portanto, é fruto de comprometimento do homem com Deus. Está falando que a busca pelo padrão ético
Portanto, é o fruto, a busca, o padrão, a busca é um fruto de comprometimento, é um compromisso. Você está comprometido do homem com Deus, que é o que está dizendo aqui. Então, compromisso fala de a gente estar associado a alguma coisa, a gente tem alguma coisa para cumprir, um ofício, uma ordem, algo que a gente tem que fazer. Compromisso fala sobre isso, tá bom? 3.2. O título diz assim: é o resultado exclusivo da graça. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ah, tá. Quando a gente lê o ponto 3, a gente está falando em partes sobre a busca pelo padrão ético do reino de Deus. Então, a busca pelo padrão ético do reino de Deus é parte da responsabilidade cristã, é o resultado exclusivo da... E agora a gente vai ler que é o resultado exclusivo da graça. Vamos lá. Os assuntos abordados por Jesus no monte foram muitos, e foram mesmo. Foram muitos, e todos reclamavam um posicionamento ético firme e inegociável. Os assuntos abordados por Jesus no monte, no Sermão do Monte, foram muitos assuntos, e todos reclamavam um posicionamento ético e firme e inegociáveis, que são assim, que são esses, né? Agora a gente vai ler algumas partes do que está escrito aqui. Sobre os assuntos: ser sal da terra e luz do mundo, obedecer à lei, ter a ira como nociva, ter a ira como tão nociva quanto um homicídio, a radicalização do princípio de exclusividade matrimonial, desconsiderar o divórcio como solução às crises matrimoniais, se não em caso de adultério. Isso aqui é os assuntos que eu estou citando, tá? Me perdoa, porque às vezes eu leio, aí cadê a vírgula? Mas creio que você está me entendendo. Isso, se não em caso de adultério. Integridade no falar, tolerância com os agressores, amor aos inimigos, ajuda aos pobres, oração, jejum, valores espirituais eternos, confiança na divina providência, alerta contra os hipócritas, contra a hipocrisia, persistência e prudência. Os assuntos abordados por Jesus no Sermão do Monte foram muitos e todos reclamavam um posicionamento ético firme e negociável. Então, todas essas palavras que eu acredito muito que você conseguiu me entender e que também está na palavra de Deus, se você quiser entender melhor, elas reclamavam, acho que vamos dizer que elas estavam ligadas a um posicionamento ético firme e inegociável. Essas palavras estão ligadas a um posicionamento inegociável, firme, que no caso é a palavra, a ordem, a ética, a palavra de Deus. Que foi essas coisas que eu li aqui agora para vocês. Aí continuando. A ética do reino de Deus é resultado exclusivo da graça, pois não há meios de satisfazer as exigências divinas se não for por meio delas. A ética do reino de Deus é resultado exclusivo da graça, pois não há meios de satisfazer, não tem outro meio, não tem outra forma de você satisfazer as exigências divinas, senão por meio dela, senão por meio dessa ética, dessa palavra, dessa ordem. Ponto 4. O cidadão do céu e o mundo em que vivemos. Agora a gente vai falar sobre, em partes, a gente vai falar sobre o cidadão do céu e o mundo em que vivemos. Uma importante questão precisa ser debatida. Até que ponto o cristão deve ser Até que ponto o cristão deve tentar modificar, melhorar ou contribuir para o mundo em que vive? Até que ponto um cristão deve melhorar, contribuir no mundo em que vive? Até que ponto? Que é o que está dizendo aqui. As questões que motivam o debate são, as questões que motivam esse debate são, uma vez que o Senhor Jesus propôs uma ética eterna do reino de Deus, que atitude os discípulos de Cristo devem assumir? Outro ponto. Devemos viver a ética do reino contentando-nos em tê-la como regra pessoal ou buscar pela prática dessa ética influenciar o mundo ao nosso redor? Aqui está fazendo uma pergunta. Devemos viver essa ética, essa ordem? Será que eu devo viver essa ordem pessoal só para mim? Ou eu devo... Será que eu devo tê-la, perdão, né? Viver também. Mas aqui eu até anotei. Será que eu devo só tê-la como ordem pessoal para minha vida, ou eu devo praticar essa ética
Isso, que é o que está dizendo aqui. Ou eu devo buscar praticar pela prática dessa ética para influenciar o mundo ao nosso redor, ao meu redor. Será que eu devo tê-la só para mim, como ordem pessoal? Ou eu devo buscar pela prática dela, dessa ordem? Aí aqui continua, para a gente entender melhor. 4.1. O mundo e a ética do reino. A pertinência do debate está em que, se vivermos pessoalmente a ética do reino, alcançaremos o céu. Mas, mesmo que nos empenhemos em mudar a sociedade com essa ética, com essa ordem, com essas palavras de Jesus, não conseguiremos resultados amplos, pois nem todos se salvarão. A gente leu sobre 2 pontos aqui, que falou sobre a ética, em tê-la ou praticá-la. Aí aqui explica. A pertinência do debate está em que, se vivermos pessoalmente a ética do reino, alcançaremos o céu. Se viver pessoalmente, para mim, se eu tê-la pessoalmente, eu vou alcançar o céu. Mas mesmo que eu me empenhe em mudar a sociedade, o mundo em que eu vivo, com essa ética, com essa ordem, com a palavra de Deus, mesmo que eu me esforce para isso, eu não vou conseguir resultados amplos. Eu tô lendo assim para mim, para vocês entenderem melhor. Eu não vou conseguir resultados amplos, pois nem todos se salvarão. Aí aqui continua. Vivendo pela ética do reino, seremos salvos. Mas querer que o mundo viva essa ética não salvará o mundo. Vivendo pela ética do reino, eu serei salvo. Se eu viver pela ética do reino, pela ordem, a verdade do reino, eu vou ser salva. Mas eu querer que o mundo viva essa ética, essa verdade, eu querer, isso não vai salvar o mundo. Chegamos, pois, à grande questão. Ficaremos acomodados em nossas igrejas e em nossa vida Ixi, calma aí, deixa eu ler devagar essa palavra, que ela é grande e complicada. Ficaremos acomodados em nossas igrejas e em nossa vida denominacional ou travaremos uma batalha impossível? Já que o meu querer que as pessoas vivam essa ética não salvará o mundo, aí aqui pergunta. Mesmo eu sabendo disso, eu sabendo que é impossível, por mais que eu me esforce que todo mundo se salve, eu querer que todo mundo se salve, isso sendo impossível, aqui pergunta. Eu ficarei acomodado na minha igreja ou eu vou travar uma batalha impossível? Que no caso essa batalha impossível é eu querer que o mundo inteiro se salve, é eu querer que o mundo inteiro siga essa ética. Aí aqui faz a pergunta. Já que é uma batalha impossível, eu vou ficar acomodada na minha igreja? Ou eu vou apenas ter essa ética só para mim poder ir para o céu? Entendeu? Só para mim poder ir para o céu. Eu não vou travar essa batalha impossível, que é o que está dizendo aqui. Me perdoa, porque eu estou nervosa. Então eu não vou travar essa batalha impossível. Por eu saber que, já que é impossível mesmo, já que o meu querer, a minha vontade de fazer com que as pessoas se salvem não vai salvar todo mundo, então eu vou ficar acomodada na minha igreja mesmo, vou ter essa ordem, essa ética aí, e vou me salvar, e o resto é resto. Que é uma pergunta que está fazendo aqui. Entendeu? Acomodados em nossas igrejas ou em nossa vida, que é essa palavra difícil, ou travaremos uma batalha impossível. Essa batalha é impossível. E aí, quando eu estava estudando, o Espírito Santo, ele sempre fala, né? Que, assim, é uma pergunta que está fazendo aqui. Talvez a gente poderia pensar, né? O egoísta, ele sempre pensa nele. Então, talvez o egoísta, vou dizer o egoísta, talvez não, o egoísta, pensaria que, de que vai valer o meu esforço, né? De travar essa batalha, já que essa batalha é impossível, de que vai valer o meu esforço? Eu vou ter essa ética e eu mesmo me salvo. E as pessoas que não dão para salvar, o que eu posso fazer? Mas aí eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou que o reino de Deus é amor, entendeu? Jesus, ele falou sobre muitos assuntos nesse monte, né, das bem-aventuranças. Ainda diz que é bem-aventuranças. Então, assim, o cristão não poderia ter, não pode, no caso, ter esse pensamento. Só porque é uma batalha impossível. Pra gente é impossível, mas pra Deus não é impossível. Mas a verdade é que aqui está escrito que realmente nem todos se salvarão. Nem todos irão, infelizmente, nem todos irão para o céu. Mesmo eu querendo, eu me esforçando, como eu estou fazendo aqui agora, mesmo com as minhas dificuldades, eu querer que todos se salvem, que todos venham chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Nem todas as pessoas irão para o céu. Acredite, Jesus, Deus, eles são os únicos e primeiros,
os que mais queriam que todos se salvassem, mas até eles sabem, o próprio Deus sabe que nem todos irão para o céu, que nem todos se salvarão, infelizmente. Tá bom? Que é o que tá dizendo aqui. Então eu faço a pergunta para você, como já foi dita para mim, você vai ficar acomodado, já que você sabe que o seu querer, mesmo você querendo que as pessoas sejam salvas, já você já sabendo que isso é impossível, você vai preferir se acomodar na sua igreja ou vai preferir travar uma batalha impossível? Que é o que está dizendo aqui. Aí aqui continua. Não há como viver qualquer dessas definições sem modificar o mundo ao seu redor, ainda que seja apenas o espaço imediato à sua volta. Não há como viver qualquer dessas definições sem modificar o mundo ao seu redor, ainda que seja apenas o espaço imediatamente à sua volta. O cidadão do céu é aquele que não se contenta em ser cristão dentro da igreja, mas se esforça por fazer a diferença na sociedade em que vive. Eu ainda escrevi aqui nessa parte que Deus conta com você. Nesse final eu escrevi: Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta com a gente, né? Com todos nós, para poder falar, né, do amor dele. Com todas as nossas dificuldades, sabe? Assim, quando a gente não tá preparado, é aí que Deus vê que a gente tá preparado. Assim, eu não me sinto capaz. Na verdade, eu, como ser humano, eu não sou capaz. Eu tava conversando hoje isso com o Espírito Santo, né? Eu tava dizendo, Espírito Santo, mas eu não sou capaz. É incrível, porque a gente não é capaz de nada, essas coisas, a capacitação para poder ensinar. Eu, com as minhas dificuldades, onde que eu seria capaz de estar aqui para poder falar da palavra de Deus? Então, assim, mesmo com todas as nossas limitações e incapacidades, porque quem capacita é o Espírito Santo, mesmo com isso, assim, Deus conta com você, entendeu? Mesmo com essas dificuldades, Ele confiou a você. Eu disse para o Senhor hoje, Jesus, o Senhor poderia ter dado para outra pessoa, poderia ter escolhido outra pessoa, né? Para poder estar lendo aqui o livrinho, poder estar estudando, gravando vídeo. Eu falei com Deus porque tem, gente. Tem pessoas que falam bem, sabem, se expressam, sabe? Não gaguejam, não ficam nervosas. Tem pessoas capacitadas. Isso não é uma coisa que eu possa julgar, tal, um defeito. Pelo contrário, isso é muito bom. E eu espero chegar até lá em nome de Jesus, né, para poder falar melhor, se expressar melhor. Mas assim, tinha pessoas, tinha, não tem, e Deus me escolheu. Deus te escolheu, entendeu? Porque ele confiou a você, ele viu em você a capacidade que você imagina que não tem, mas que ele, através do Espírito Santo, coloca em você. Porque não é sobre você, não é sobre mim. As coisas que eu estou fazendo aqui, eu não estou falando aqui sobre mim, não é sobre a pessoa do vídeo, né? Que no caso sou eu, não é sobre mim. Então, quando eu vejo por esse lado, quando eu olho, eu tô falando de mim agora, quando eu olho por esse lado, é aí que eu consigo, entendeu? Fazer, é aí que eu consigo gravar os vídeos, tá falando aqui pra vocês, entendeu? Porque eu sei que não é nada sobre mim. Você me vê, mas as palavras que estão sendo ditas aqui, mesmo com a minha língua presa e as minhas dificuldades, é a palavra de Deus. E Ele está me vendo agora, com todas as minhas dificuldades, vendo que eu estou me esforçando para fazer aquilo que Ele confiou a mim de fazer. Sabe? Eu fico falando com Deus assim que Ele continue assim, me capacitando, que Ele traga clareza à minha mente. Sabe? Eu não peço perfeição, apenas o necessário, o suficiente, a medida certa, sabe? Para que eu não deixe cair no chão aquilo que Ele colocar nas minhas mãos. Sabe? Sempre quando eu oro, eu ainda faço assim: Senhor, me ajuda para que eu venha saber cuidar daquilo que o Senhor tem, para que eu não deixe cair no chão aquilo que o Senhor confiou na minha mão de fazer. Entendeu? Que são as coisas que Deus fala conosco, que Ele nos pede, né? Que Ele nos ordena também a fazer. Que às vezes não, a gente pensa que não é capaz. E a gente realmente não somos. Nós não somos capazes. Mas quem capacita é o Espírito Santo. Quando você começar a entender que quem capacita é o Espírito Santo, você vai conseguir. Não pense em você, não pense nas suas dificuldades, nas suas limitações, não pense em você. Você está fazendo porque Deus te direcionou para fazer. Pensa que, imagine que ele poderia entregar para outra pessoa, mas ele escolheu você. O que ele viu em você, o que ele viu em mim, eu não sei. Eu disse hoje isso para o Senhor também. O que o Senhor viu em mim, eu não sei. Eu não sei o que o Senhor viu em mim. Mas já que me deu, eis-me aqui, pode contar comigo. E eu tô aqui hoje, né? Mesmo com as minhas dificuldades. Tô aqui cumprindo aquilo que Deus
confio nas minhas mãos, cuidando para que não caia no chão, né? Como muitas vezes já aconteceu, não em relação à palavra de Deus, mas talvez em algo que eu fiz, coisas que eu fiz no decorrer da minha vida, né, que magoaram o coração do Senhor, coisas que eu deixei cair no chão, oportunidades que eu tive que eu não soube aproveitar, oportunidades que Deus me deu que eu não aproveitei, que eu troquei essas oportunidades por uma vontade, um desejo do meu coração, entendeu? Porque o coração é enganoso, né? Então, assim, Deus conta com você, Deus conta comigo para estar aí compartilhando, né, da palavra dele. Mesmo com as suas dificuldades e limitações e com língua presa, Deus conta com você e comigo. Continuando. De fato, não conseguiremos que todos ao nosso redor sejam salvos. Infelizmente, muitos são constrangidos até por parentes próximos que não aceitam o Evangelho de Cristo. Isso, porém, não faz da luta por influenciar a sociedade com a ética do reino uma batalha perdida. Apesar disso, isso não faz com que a batalha da ética do reino de Deus venha a ser uma batalha perdida. Afinal, fomos chamados a esta milícia, que no caso é ser o sal da terra. Isso, ser o sal da terra e luz do mundo, mas aqui diz assim: afinal, fomos chamados a esta milícia. Se o sal perdeu o sabor, para que prestará? É o que uma pergunta que está fazendo. Se o sal perdeu o sabor, para que prestará? Se não tiver sal na comida, eu não como, que não vai ter gosto de nada. E aqui está dizendo: se o sal perdeu o sabor, para que prestará? Que é o que está dizendo aqui. Por isso que, assim, tudo que Deus fez, a ordem, a ética de Deus, ela é perfeita. Ela nunca jamais se enquadrará no estilo de vida de cada um, que cada um tem. No meu estilo de vida, no seu estilo de vida. Ela é perfeita. E aqui está falando sobre o sal. Exatamente sobre o sal. Pode ter muita comida, a melhor comida, a melhor carne. Se não tiver o sal, não tem gosto, entendeu? Então, assim, se o cristão ele não tiver ali na ética, na ordem, naquilo que Deus estabeleceu para ele, de que vai valer? Então eu posso dizer que do que vale viver na mentira? Sabe? O que eu ganho vivendo na mentira? O que eu ganho enganando as pessoas? Porque a Deus ninguém engana. Você acaba enganando a si mesmo e as pessoas. Mas Deus lá de cima tá vendo tudo. Então o que eu ganho? Se eu não for o sal, que gosto que eu tenho? Para que eu presto? Essa é a palavra. Porque ele tá dizendo aqui, ó, se o sal perdeu o sabor, para que presta? Então se eu viver na mentira, não. Se eu digo que sirvo a Deus, que sou cristã, mas vivo na mentira, para que eu presto? Eu presto para quê? Para que eu estou prestando? Para que eu presto? Como eu vou ser útil? Qual é a minha utilidade? No que eu posso ser útil? Que é o que está dizendo aqui. Aí vai para outra parte. Ponto 5. A urgência de que vivamos como cidadãos do céu. A urgência de que vivamos como cidadão do céu. Temos urgência em alcançar o mundo, que está necessitado não apenas de exemplos, mas de ações efetivas e transformadoras baseadas na ética do reino, que está necessitando, temos urgências em alcançar o mundo, que está necessitado, o mundo está necessitado não apenas de exemplos, então não basta só ter exemplo, mas de ações afetivas e transformadoras, baseadas na ética, palavra de Deus, baseadas na ética do reino. É que está escrito. Quando a igreja se omite, quando eu me omito, quando eu largo, quando eu digo que não quero mais, quando eu vejo que alguma coisa está errada e eu não falo, ou quando eu sei que está errado eu continuo no meio, mas não me expresso, não me não me posiciono, se for em questão de falar alguma coisa eu ficar calada, eu podendo falar, eu tendo a verdade, eu tendo a ética do reino, quando eu me omito, que é o que está dizendo aqui, a igreja, quando a igreja se omite, peca por não fazer. É isso. Quando a igreja se omite, peca por não fazer. Quando eu estou me omitindo, quando eu me calo, vendo uma mentira, quando eu, e fico só apenas observando e me omitindo, eu peco por não fazer. Então, nem fazendo, só por me omitir, eu já estou pecando. E a referência está lá em Tiago 4,17. Aí aqui continua. Em nossa omissão, abrimos espaço para que os pregadores de Satanás
destile-se o veneno pós-moderno e relativista. Quando eu me omito, eu acabo abrindo um espaço para que os pregadores de Satanás, porque existem pregadores de Satanás, que são aqueles que não vivem a ética, até falam dela por palavras, mas não vivem. Eu abro um espaço para esses pregadores destilarem seu veneno pós-moderno. Caso a igreja se omita, veremos nossos próprios filhos defendendo uma ética deturpada, filosofias mundanas e argumentos anticristãos, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que eu vou deixar aqui para vocês. Então, assim, quando a gente se omite, quando a gente fica calado, quando a gente não fala, quando a gente deixa passar, tendo a verdade, que a verdade foi colocada em nós, colocada e mostrada, né, porque Deus se revelou a nós. Então, assim, não foi à toa. No começo do vídeo a gente falou sobre o sermão, aquele momento, aquele espaço geográfico ali de Jesus. Independente dele ter pregado, ter dado início a uma pregação naquele espaço, tinha propósito nisso. Então, assim, aqui está dizendo sobre omissão. Então, quando eu me omito, eu estou abrindo um espaço para os pregadores de Satanás destilarem seu veneno pós-modernos e relativistas. Então, a verdade, que eu já estava fugindo do assunto, meu Deus. Então, a verdade, ela não foi revelada para nós, para cada um de nós, para ficar só pra gente. Entendeu? Ela precisa ser dita. Por isso que eu falei que eu estava um pouco temerosa, não de me omitir. É porque eu não estava sabendo, eu falei assim para Jesus, no meu pensamento, né? Porque eu não sou capaz. Mas o Espírito Santo, ele me capacita, por isso que eu tô aqui agora. Eu não estava me omitindo, mas eu estava pensando, mas como é que eu vou falar sobre ética? O que é ética? Eu estava assim, mas o que é ética? Eu fiquei um tempo assim. Porque foi ano passado, né? Eu já falei nos outros vídeos que essa responsabilidade, né? Que Deus me deu foi ano passado. Ano passado, bem no comecinho do ano, eu já tinha estudado isso. Entendeu? Mas eu sabia que era para 2024. Então, assim, eu ficava me perguntando o que é ética. Gente, o que é ética? Porque tem coisas que eu não sei. Eu tenho 22 anos, eu não tenho vergonha de falar isso, mas tem coisas que eu ainda não sei. Não é vergonha. Entendeu? Não é vergonha saber, porque Deus procura os que não são para confundir os que pensam que são. Entendeu? Então, assim, eu tava, o que é ética? Como é que eu vou falar sobre ética? E eu não ia gravar o vídeo falando sobre ética, eu ia encerrar nesse vídeo anterior, né? Eu até esqueci do que a gente estava falando sobre. Eu esqueci. Mas essa ia ser a última aula. Eu não ia falar sobre ética por não saber, não por me omitir, porque medo mesmo de falar a verdade eu não tenho. Não tenho medo de falar a verdade. Então, assim, eu só não sabia o que era ética. Depois que eu fui estudando, entendeu? Busquei, orei, então eu consegui entender. Não, ainda não sei tudo sobre ética. Não vou me preocupar em saber tudo sobre, especificamente sobre ética. Sobre a palavra de Deus, sim, que é uma ética, uma ordenança. Entendeu? Mas não vou ficar desesperado por estudos, ou me aperfeiçoar em saber sobre a ética. Será a mulher, a única mulher do mundo que mais sabe sobre ética cristã ou ética, entendeu? Não vou me preocupar com isso. Mas foi exatamente por isso, entendeu? Que eu disse que eu estava temerosa. Mas estou aqui, porque o Espírito Santo me capacitou. Aí aqui continua. O livro Manual de Defesa da Fé, a Apologética Cristã de Kretschmer e Tasselli, editado pela Central Gospel, categoriza e resume os principais, tá certo? Categoriza e resume os principais ataques às doutrinas cristãs. A existência de Deus, a salvação pela fé, dentre outros. Além de apresentar as refutações a eles, tá certo? Aqui fala sobre um livro de Krefft e Tasselli. Misericórdia. Krefft e Tasselli, tá certo. Aí tá falando do livro deles aqui. Aí aqui continua. Esse posicionamento de defesa da razão da esperança que há em nós resume-se em um viver ativo como cidadãos do céu. Vou ler de novo. Esse posicionamento da defesa da razão da esperança que há em nós resume-se em um viver ativo como cidadãos do céu. Esse posicionamento, o posicionamento da razão da esperança, a razão da esperança, não a minha razão, o posicionamento de defesa.
o posicionamento de defesa, me posicionei de defesa da razão da esperança, não da minha razão, que há em nós, da razão da esperança que há em nós, resume-se em um viver ativo. Então, é um viver ativo. Não é uma coisa de vez em quando. É uma coisa, aqui está falando que é um viver ativo, que está sempre ativo. Um viver ativo como cidadãos do céu. Então, é estar sempre ativo, como cidadão do céu. É falar a verdade quando ela precisa ser dita. É viver, é praticar, é ensinar, é um viver ativo. Tá falando de viver ativo. Então, eu tô aqui falando pra gente entender melhor e também porque eu gosto de falar pro meu ouvido ouvir, né? E tá falando que é um viver ativo, como cidadãos do céu. Então eu posso dizer que é em todo momento em que Deus precisar de mim, eu preciso estar ali, ativo. Porque eu sou um cidadão do céu, então eu tenho que viver como um viver ativo, como um cidadão do céu. Se eu pertenço ao céu, eu preciso fazer as coisas do céu. Se eu pertenço ao céu, eu preciso viver as coisas do céu. Se eu pertenço ao céu, eu preciso obedecer às coisas que são relacionadas ao céu, né? E eu já fechei aqui o livrinho, já ia até esquecer da conclusão. Deixa eu ler aqui para vocês a conclusão. O clamor de Jesus ao iniciar seu ministério foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sua mensagem logo se espalhou. Aquelas mensagens, todas aquelas coisas que Jesus pregou no reino, ó, no monte das bem-aventuranças, logo se espalhou. E uma multidão veio ouvi-lo da Galiléia, de toda a Síria e de Decápolis, e também de Jerusalém, da Judéia e da além do Rio Jordão. Todos iam a ele para ouvir sobre o reino. Cristo, no entanto, não apenas pregava sobre, mas discorria como viver o reino, como viver este reino. Ele apenas não pregava, mas ele discorria como viver. Então, assim, ao mesmo tempo que ele falava ali, né, que ele estava pregando, não só pregava, mas eu não sei explicar. Mas aqui está escrito que mais ele discorria como viver este reino. Aí aqui continua. O Sermão do Monte contém a essência do ensinamento moral e ético. O Sermão do Monte contém a essência do ensinamento moral e ético de Jesus. Esse sermão é um desafio à mudança. Esse sermão, aquele que se você lê aí na sua casa, na Bíblia, está falando que é um desafio à mudança. Eu posso dizer que há mudanças. E Deus são coisas estabelecidas, a ética do reino de Deus. É um desafio à mudança, porque se eu tenho um estilo de vida e se eu procuro me aproximar de Jesus, é um desafio para mim, é um desafio a mudanças. Entendeu? Então, assim, eu posso dizer também que não é de uma hora para outra, né? Cada um, assim, devido ao estilo de vida, antes de conhecer Jesus, cada um, devido à história, às coisas que fez, tem gente que demora mais no processo, entendeu? De mudança, de libertação. Então aqui está dizendo que esses sermãos, eles são um desafio à mudança. Sabe? A palavra de Deus, a verdade, ela é um desafio a mudanças. Entendeu? Porque se eu vivo uma vida de mentira e quero passar a viver uma vida de verdade, então eu me submeto, eu estou ali comprometida a um desafio de mudança, que é o que está dizendo aqui. Aí diz assim, continuando. No Sinai, a palavra divina ressoou como trovão, que atemorizou os corações. Aqui está falando do Monte Sinai. Se você ler a palavra de Deus, eu não estou lembrada onde, em qual parte agora, mas foi no momento em que Deus mandou o povo se preparar que ele queria falar. O povo queria ouvir a voz de Deus. Eu acho que essa passagem fala sobre Moisés, se eu não me engano, tá? Eu sei, mas no momento eu não estou me lembrando. O povo queria ouvir a voz de Deus, porque para Deus falar, para Deus, para o povo poder ouvir a voz de Deus, teria naquelas épocas era Deus falava com o sacerdote falava com o povo. Isso mesmo. Só que o povo queria ouvir a voz de Deus. Aí Deus falou para o povo se preparar, tal, aquelas coisas todas que está na Bíblia, que e mandou o povo se apresentar, né, ali na beira do monte, mas ficar um pouco afastado. E através dessa fala era trovões, entendeu? Essas falas eram trovões, relâmpagos, coisas assim, que causou medo, né, naquele povo. Eles queriam ouvir a voz de Deus, então Deus estava falando.
e era por trovões, essas coisas todas que está escrito aqui, tá bom? Então, ó, no Sinai, a palavra divina ressoou como trovões, que atemorizou os corações. No monte, já no monte das bem-aventuranças, nesse monte que a gente está falando de Jesus, no Sinai foi Deus falando. Agora, no monte das bem-aventuranças, as palavras que saíam dos lábios de Jesus eram cheias de suavidade. Eram cheias de suavidade. Aí talvez você se pergunte depois que ler lá Mateus capítulo 5, se, se eram suavidades, né? Mas aqui está dizendo que sim, eram suavidades, porque a verdade, eu vou dizer assim por mim mesma agora, porque a verdade, até a forma como Deus nos corrige, tudo, gente, absolutamente tudo que Deus faz é para o nosso bem. Eu posso dizer que é suave. Tem uma palavra que diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E quando fala de jugo, fala de jugo. Entendeu? Então o jugo é suave, o fardo fala de algo que é pesado, um fardo, mas é leve. Entendeu? Então aqui diz que o sermão da montanha das bem-aventuranças, do monte das bem-aventuranças, as palavras de Jesus eram suaves. Aí aqui diz, no Sinai, que é o outro monte lá, no Sinai o povo recebeu a ordem de permanecer afastado, que é onde Deus estava falando que eles queriam ouvir, naquele tempo lá de Moisés. No Sinai, o povo recebeu a ordem de permanecer afastado. No Monte das Bem-aventuranças, as multidões se aproximaram familiarmente do legislador, que, ao mesmo tempo, é o Salvador da humanidade. No Sinai, promulgou-se a lei. No Monte das Bem-aventuranças foi ensinado o Evangelho da graça divina. Glória a Deus, essa é a conclusão do livrinho. E esse, gente, foi mais um estudo de hoje. A gente falou sobre ética cristã, sobre as ordens, sobre a verdade, sobre aquilo que Deus estabeleceu, sabe? Que não pode ser mudado, que não vai se socializar sobre o meu estilo de vida, que não vai se socializar, tá certo? Sobre o seu estilo de vida. A ordem de Deus, ela é uma só. Não tem como mudar. Deixa eu ajeitar aqui. É algo que não tem como mudar, entendeu? É assim, serviu para eles naquele tempo e continua servindo para a gente nesse tempo e continuará servindo para outros nos outros tempos até lá se Jesus não voltar. Ética é uma coisa que permanece, é uma ordem, entendeu? De Deus, é uma coisa que não pode ser mudada. Nada na palavra de Deus, estamos falando sobre ética, nada na palavra de Deus pode ser acrescentada a mais ou tirada. Porque tem acontecido coisas absurdas, às vezes eu já vi, né? Eu não vejo mais. Esses relatos, né, na internet de igrejas que são de homossexualismo, aquelas coisas, né, que a pastora é casada com outra pastora e ali eles estabelecem uma ética que é tudo estranho, sabe? Que tipo que quer contorcer aquilo que o próprio Deus já estabeleceu, que não pode ser mudado. Tipo, que eles querem se associar, eles querem que a palavra. Eles tentam fazer com que a palavra de Deus se associalize, eu não sei se essa palavra é certa, se associalize ao estilo de vida deles. Ah, já eu gosto de mulher, então eu vou fazer com que a palavra de Deus, que muda aquela parte lá que a mulher foi feita por homem, então eu vou mudar isso. Gente, não tem como mudar. A palavra de Deus ela é uma só. E graças a Deus, porque não tem como mudar. Graças a Deus que não tem como mudar. A palavra de Deus ela é estabelecida no céu e permanece para sempre na terra. Entendeu? Passarão céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. Me perdoa por ter sido redundante, por estar desviando os olhares agora, mas é porque eu me concentro mais. Eu tenho que aprender a olhar fixamente para a câmera, mas eu não consigo, vou aprender ainda. Mas isso não me impede de estar aqui falando para vocês sobre a palavra de Deus, né? Eu não vou me omitir pelos meus defeitos, eu não vou me esconder, eu não vou me limitar àquilo que Deus já me deu acesso. Eu não vou deixar cair no chão, eu não vou guardar aquilo que Deus já colocou na minha mão, entendeu? Então, assim, que você possa ficar com essa palavra. E não tem como chegar no reino de Deus sem ser pela palavra dele, sem ser pela ordem. Pela ordem que Deus já estabeleceu para cada um de nós. O meu estilo de vida e o seu estilo de vida não vai mudar aquilo que Deus já estabeleceu antes mesmo da gente nascer. A ordem, a palavra de Deus é uma só. Não existe nada que possa mudar isso.
Nada, absolutamente nada. Que Deus te abençoe. E agora a gente já sabe mais um pouquinho, né? Eu sei agora mais um pouquinho sobre o que é ética. Glória a Deus. E que você possa ficar com essa palavra. Viva sempre na verdade. Mesmo se as pessoas desacreditarem de você, não tem problema. Eu não estou falando diretamente de mim, eu estou falando de todos. Porque sim, eu posso dizer que quando a gente se aproxima de Deus, Deus ele permite que a gente passe por alguns desafios. Ele nos testa em alguns desafios. Nesses desafios, ele deixa a gente passar por momentos de rejeição, de desconfiança, de abandono também, sabe? A gente, assim, abandono que eu falo porque Deus nunca nos abandona, mas aquele momento de estar sempre ali, só você e Deus, mais ninguém, porque é a parte que você mais se conhece, que você mais se descobre em Deus. Então, assim, são desafios que os cristãos que se aproximam de Deus passam. E Deus ele não nos impede, ele não nos impossibilita de passar por isso, porque é necessário. É passando por essas coisas que a gente vai chegar à conclusão, ao conhecimento da ética, do reino, da ordem que ele estabeleceu. Então é necessário passar por desafios, por todas essas coisas que a palavra de Deus diz que o cristão vai passar. Então, assim, como diz o louvor de Elaine Martins, né? O projeto é grande. Uma parte do louvor diz que... até esqueci agora, Jesus. Misericórdia. Leva tempo e espera. Se doer, aguenta. Perseguido, persevera. Se chorar, Deus entra em cena. Esse louvor tem sido um alívio para mim nesses momentos em que eu tenho vivido. Nesse tempo, né? Nesse tempo que eu tenho vivido com Deus. Se doer, aguenta. Perseguido, persevera. Se chorar, Deus entra em cena. Assim, leva tempo e espera. Eu faço questão de repetir. Leva tempo. O projeto é grande. Leva tempo, espera. Se doer, aguenta. Se for perseguido, persevera. E se você chorar, Deus entra em cena. É uma parte desse louvor. O nome do louvor é O Projeto é Grande. Se você quiser ouvir depois, você vai ver lá. O louvor é muito bonito. É muito bonito e ele chegou na hora certa. Entendeu? Então, assim, você possa ficar com essa palavra. Escolha sempre a verdade. Esteja do lado de Deus. Você não está desamparado. É o que eu falo para mim mesma hoje. Eu não estou desamparado. Eu não estou sozinha. Cristo está no meu time. Ele está do meu lado. Eu não estou sozinha. Você não está sozinho. Vale a pena viver a verdade. Por mais que isso te custe a vida, né? Porque naqueles tempos custaram a vida dos cristãos. Pessoas eram amarradas, sabe? Com os pés e as mãos e eram queimadas vivas, mas permaneciam fiéis. Hoje a gente não, graças a Deus, não tá subjugado a isso, né? Eu acredito que até lá Jesus já voltou. Mas assim, vale a pena. Vale a pena viver a verdade, por mais que te custe a vida. Por mais que te leve a renunciar. Assim, são processos que Deus, ele mesmo faz questão com que a gente passe, sabe? Me perdoa por estar falando assim, dessa forma, mas é isso, tá? Vale a pena viver a verdade, vale a pena viver em ordem, a ordem de Deus. Mas que Deus abençoe sua vida e que você ore também para que você não venha mais guardar, talvez, aquilo que Deus colocou na sua mão e Ele quer que você faça agora. Aquilo que às vezes a gente guarda e Deus quer que a gente faça agora. É pro presente, mas a gente guarda, né? Olha para os nossos defeitos e acaba guardando aquilo que Deus quer que a gente faça agora. Então aquilo que Deus te der para você fazer agora, faça agora. Não deixe para depois. E quando tiver na sua mão para fazer, não deixe cair no chão. Por mais que você se sinta incapaz, por mais que acabe, por a gente ser humanos e ter erros, acabar não caindo no chão, mas correr esse risco, peça ajuda ao Espírito Santo, para que você cuide com zelo daquilo que Deus te deu para fazer agora, daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não tenha medo. Eu sei que vai surgir, você vai ficar temeroso, mas não tenha medo. E mesmo se for com medo, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Como eu já ouvi muitas vezes falar. Então, assim, não tenha medo. Só faça, não é sobre você. Não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você sente, não é sobre o seu estilo de vida, não é sobre os seus defeitos. Não é sobre você. Então faça, apenas faça. Que Deus vai te ajudar. E Ele vai se agradar muito de você.
tá bom? Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.